E a única pessoa que assiste meu vídeo, beleza? Um estudante popular começa a perceber que alguém está stalkeando ele. Porém, o que era uma simples atração vira algo muito pior para o jovem e as pessoas ao seu redor. E essa é a história de Paixão Mortal. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, se puder, se inscreve aí para dar aquela força. Sem mais enrolações, bora lá! De início, vemos duas crianças no telhado, e o moleque tá felizão porque beijou uma garota. Porém, quando ele conta isso pra sua amiga, com ciúmes, a menina empurra o moleque e ele cai e vai de base. Pelo menos não morreu bebê. Agora, vemos o protagonista do filme, Scott, que é um jogador de futebol e que hoje tem um jogo importante que olheiros da faculdade vão observá-lo. Durante a partida, ele acaba sofrendo uma falta e se machuca. Porém, sabendo da importância do jogo pra ele, ele continua e faz o gol da vitória driblando todo mundo. Vendo toda a cena de longe está a Bess, que eu vou chamar de Allison, porque quem viu Teen Wolf já tá ligado que ela adora um Scott que joga no time da escola. Dando uma pesquisada aqui, eu percebi que essa atriz vai fazer 38 anos. Mano, eu dormi e acordei em 2030. Após o jogo, eles vão a uma festa para comemorar. Lá, ele encontra a Julie, sua melhor amiga, com quem ele obviamente tem um rolo. E enquanto isso, a Allison tá só de olho neles. Nisso, Brock, seu companheiro de time, aparece e reclama do porquê que o Scott não passou a bola para ele, pois ele estava livre e era o mais rápido do time. Para ver quem é o mais rápido, eles resolvem apostar uma corrida, e nisso, o Scott cai e se machuca rompendo o ligamento do joelho. Agora, 6 meses se passam e o Scott corre todo dia para se recuperar o mais rápido possível. E no percurso, ele passa todos os dias na frente da casa da Allison, que, para variar, o observa. Em casa, ele pega uma chave escondida e entra. Bem original deixar essa chave ali. Parece que para não ser um lugar óbvio como um tapete ou um vaso de planta, eles pensaram: já sei, vamos deixar embaixo da tartaruga que ninguém vai perceber. Em casa, ele conversa com o pai, e o pai diz que ele não quer que ele se esforce tanto, porque o certo era para ele ter 2 anos de recuperação, e que ele não precisa de uma bolsa de estudos, pois pode pagar a faculdade dele. Na escola, o Scott recebe uma prova, desenha nela e ao sair da sala ele joga no lixo. E a Allison, como sempre, observa. No armário, ele percebe que recebeu uma cartinha de uma admiradora secreta. E em casa, a Allison fica o dia todo pensando no Scott. E pra variar, ela o observa. Pera, na real, agora quem tá observando ela é o Jeffrey, um garoto que gosta da Allison. O moleque é o stalker da stalker. Caralho, o maluco é brabo. Allison trabalha numa loja de discos. E como o Scott sempre passa por lá, Andy, sua amiga de trabalho, pergunta pra ela por que ela não fala com ele. Só que a Allison diz que ela tem medo de ser rejeitada. E a Andy a vê escrevendo notas de amor no notebook. E mesmo isso sendo estranho, ela fala que a Allison se parece com ela na época da escola. Ah, e o David, o dono da loja, tá doido pra pegar a Andy. Bom, e como todo stalker de respeito, a Allison tem um app que mostra a localização das postagens. E pra variar, ela o segue e o observa treinando. Ao chegar em casa, o Scott encontra a Julius, que estava lá esperando ele. E mesmo ele dizendo que quer focar no fute, eles sobem e o vapo-vapo só não acontece porque o pai do Scott bate na porta, e por isso ela precisa ir embora. E ao sair, Julius tira uma foto e manda pra ele. Na varanda, o Scott fala pra ela que precisa dela, mas como amiga, e não quer estragar a amizade deles. Julius, ao chegar em casa, quase vai de base porque alguém estava seguindo ela. Em seguida, vemos a Allison chegando em casa e o Jeffrey aparece, e a garota acha isso muito estranho por ele estar seguindo ela. Tá de sacanagem, né? Ela seguiu o moleque não é nada estranho, mas aí quando fazem isso com ela, o moleque é estranho? Ah, e o Jeffrey dá um pendrive com músicas que ele gosta pra ela. Mano, essa porra deve estar com um vírus, ele vai acessar tudo que ela tem. Ao virar a noite pesquisando sobre a Julius, Allison percebe que já são 7 da manhã e que tá na hora de observar o Scott passar correndo. Na academia da escola, Scott se esforça demais e depois ele acaba sentindo o joelho. E o Brock, que rivaliza com ele, vai treinar também. E nas arquibancadas, alguém puxa os pés dele e ele quase vai de F. Naquela cartinha, dizia pro Scott encontrar sua admiradora secreta numa piscina à noite. E ela foi até com as mesmas roupas que Julius costuma usar. Por isso que a Allison ficou pesquisando a noite toda. E por conta do Scott não ir, ela acaba queimando as roupas. Correndo, Scott esbarra na Allison e eles trocam uma conversa e ouvem a música um do outro. Pelo Scott postar que vai pegar no cineminha, a mina já se arruma e vai encontrar ele lá acidentalmente. Porém, isso era só imaginação dela. E na verdade, quem foi no cinema foi a Julius, que também deu uma stalkeada no status dele e foi lá ver o filme com ele. E como a chave era mega difícil de ser encontrada, alguém invade a casa dele. E quando ele chega e vai dormir, alguém que o observa dá uma alisada nele. Na loja, Jeffrey chama a Allison para comer, que aceita por pura e exclusiva pressão da Andy. Lá, ele tenta beijá-la, mas ela recusa, e o garoto fala pra ela que todo mundo acha ela estranha, menos ele. Óbvio, né? Tu é estranho também? E chegando em casa, ela acha que tem vocação para design e faz umas montagens com o Scott. Acho que eu vou pedir para ela fazer minhas thumbs.
No dia seguinte, Julius vê na janela escrito "Ele é meu" e avisa o Scott, que acha que foi a própria Julius que fez isso para chamar a atenção. Numa cafeteria, o adolescente vê sua professora, que claramente, por não ser mais a professora dele, dá seu número para ele. Se você quer dar, você fala! E pra variar, a Alison tava lá. Essa garota é onipresente, na moral. E diz pra ele não ligar pra professora. Então ele percebe que ela é lixeira, porque ela pegou a prova que ele tinha jogado fora e pede pra ela se afastar. Por isso, ele avisa Julius e diz que sabe quem tá fazendo aquelas coisas. Porém, ele só não fala quem foi, porque se ele falasse, talvez a Julius tentasse se vingar da garota. Agora, a professora que corria todo dia igual ao Scott é acertada numa trilha por alguém e acaba ficando em coma. E à noite, a Alison vê o David pegando a Andy. Malhando, o Scott sente uma mão em seu cabelo, que faz ele cair, e o treinador chega e vê que ele tá se esforçando demais, e já explana pro pai dele, que diz pra ele parar de treinar por um tempo. Puto com isso, ele vai nadar pra desestressar. Porém, ele deixa o celular na borda da piscina, e alguém pega e joga na água. Só que o pior é que antes disso foi divulgada a foto da Julius pra geral na escola. E é por isso que meu iPhone 4 tinha senha. Pela Julius ignorá-lo, ele vai até a loja confrontar a Alison para ela ficar longe dele e dos amigos dele. Então, o Jeffrey tenta ajudá-la e toma um socão para ficar esperto. Chegando em casa, o pai dele vai viajar a trabalho, mas antes ele pediu pro treinador dar outra chance pro garoto. À noite, Scott encontra a Julius indo pra festa do Brock e fala que não foi ele, mas ela tá muito puta com ele e vai embora. Na festa, a garota chora no banheiro e a Alison aparece, e aqui eu realmente achei que ela ia fazer alguma coisa. Porém, a garota só ajuda a Julius a secar as lágrimas. E nessa parte eu já não acredito mais que seja a Alison a Stalker que tá ameaçando e tentando matar os outros. Primeiro, porque nunca mostra quem tá fazendo isso. E segundo, que se a Alison quisesse, ela teria feito algo com a Julius ali mesmo e ninguém ia saber. Mais tarde, Julius bêbada vai deitar para descansar, e nesse momento alguém tenta matá-la sufocando ela. Porém, ela se finge de morta e a pessoa vai embora achando que a matou. Bom, se não é a Alison mesmo, infelizmente, tá meio óbvio quem é. Até porque no início do filme era uma garota branca de cabelo preto, e só tem mais uma pessoa com essas características no filme. Aí, ao sair da sala, Julius vê o Scott, e agora ela acredita nele, que a leva para casa. E na volta, o Scott ia resolver as coisas com a Alison, mas acidentalmente ele atropela a Andy. E bom, tá aí o plot twist do filme. Ao socorrê-la, ela se recusa a ir ao hospital, e por conta de ter estragado a bike dela, o Scott a leva para casa, e como tá saindo sangue da perna dela, ele entra e faz um curativo nela. E lá, em um momento de distração, a Andy o nocauteia, e vemos os flashbacks dela sendo a Stalker misteriosa. E por fim, ela esconde o carro do Scott. Essa menina não tá muito adulta pra estar stalkeando adolescente, não? Jeffrey vai até a casa da Alison e acha que ela tá fazendo alguma merda, porque ele nunca viu os pais dela, que nesse caso estavam de viagem e que chegaram recentemente. Percebendo que ela não fez nada, eles resolvem virar amigos, mas ela pede pra ele não agir estranho e não seguir ela. Agora o Scott acorda e percebe que não era a Alison a Stalker, e ele tenta fugir, mas não consegue, e a Andy quebra a perna dele que estava ruim. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E em seguida ela aplica maracujá nas veias dele para ele ficar calminho. Na manhã seguinte, a Andy aconselha a Alison, dizendo que o amor às vezes não dá certo, e que o garoto que ela gostava na escola havia morrido, e que ela nunca mais ia deixar escapar quando achasse outra pessoa como ele. Por fim, a Andy pede para ela fechar a loja, pois vai resolver umas coisas. Em casa, a Andy recebe a visita de David, e enquanto é isso, o Scott está se arrastando pelas escadas tentando fugir. David foi lá pois não sabe por que do nada ela se afastou dele, e então ela dá uma facada em David, que morre. Nas escadas, Andy encontra o Scott tentando fugir, e como ela é doida, pede para ele desenhar ela igual ele desenhou a professora na prova, e que se ele fizesse isso, ela soltaria ele. Tô achando que essa mina viu muito Titanic. Nisso, a Alison aceita os conselhos da Andy e desiste do Scott. Depois ela liga pra Andy para pedir mais conselhos, e por não ter resposta, ela vai até a casa dela. E para variar, o Jeffrey continua seguindo ela. Nisso, o Scott acaba o desenho, e vemos que ele é o Picasso, por isso que geral quer pegar ele no filme. Porém, a Andy não gostou do desenho e pede para ele fazer de novo. Com isso, o Scott vê uma brecha e ataca a Andy, que desmaia. Enquanto subia as escadas, a Alison chega e vê o crush dela e percebe que algo estava errado. Nisso, a Andy aparece e bate a cabeça dela no chão. E na hora que ela ia de base, o Jeffrey, que seguiu ela o filme inteiro, chega, e ele e o Scott empurram a Andy no porão e fecham a porta. Agora, com todos a salvo, a Alison escolhe ficar com quem realmente gostava dela, e o Scott também faz a mesma coisa. E no fim, ele escolhe fazer educação artística ao invés de seguir o futebol. Nisso, vemos que a Andy foi internada num hospício, e que ela tinha um padrão em suas vítimas, e que a professora acordou do coma e reconheceu ela como a agressora. Porém, Andy diz que não vai ficar ali por muito tempo. E esse foi o final do filme.
Resumindo, tudo isso é culpa desse menor, que beijou a mina errada no início do filme. Na real, eu só assisti ele porque eu vi essa cena da garota empurrando o garoto no TikTok. Mas no geral o filme não é horrível, mas também não é bom. E te falar, que plot twist óbvio. E ainda bem que eu não vi a capa do filme, que já entrega tudo. Ah, e uma dica, cuidado com o que você posta. Vai que tu tem um stalker. E esse foi o tema do vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui, comenta aí o que você achou do vídeo e te vejo no próximo. Falou, valeu, fui!